Shalom, meus queridos e amados irmãos, amigos, que o Eterno te abençoe e guarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E aqui nós estamos sempre, procurando mostrar a palavra do Criador, junto com os acontecimentos atuais, para mostrar que as profecias estão se cumprindo sim, e que o tempo se aproxima, que o final está logo aí, e que a nossa redenção está chegando. Isso que é o mais importante, né? Seremos sim todos resgatados e viveremos para sempre ao lado do nosso Deus, amém? Isso é o que a nossa luta, né? Isso é o que nós temos esperança, uma vida eterna de paz, alegria, segurança total, né? E sem ter falta de nada, certo? Inclusive de saúde, teremos saúde perfeita, teremos tudo, ok? Então, esse é o nosso intuito, e o nosso intuito aqui no canal é divulgar essas maravilhas e ajudar as pessoas a alimentar essa esperança, essa alegria que nós sentimos, porque o nosso Deus está conosco, Ele não nos abandona nunca. Nós é quem nos afastamos dele, nós é que abandonamos ao Criador, mas o Criador sempre está conosco, ok? Eu vi umas vezes um pastor falar uma coisa muito importante, que a mão de Deus, independente se você crê ou não crê, ela está sempre ao lado do ser humano. Isso é o que mantém o ser humano vivo. E no momento em que Deus remove a sua mão do seu lado, a sua vida é cerceada. Ok? Então, vamos dar graças e louvores ao nosso Criador, cantarmos alegremente, porque o momento se aproxima. E o momento é crucial e doloroso, e momento de decisão. O mundo está aí, sofrendo suas dores, né? E o que eu vou mostrar para vocês aqui é de arrepiar. Os códigos da Bíblia, o Rabino Gleiserson, um excelente rabino que eu tenho maior admiração, né? E o Rabino Gleiserson, ele mostra um estudo aqui, um pequeno estudo, a respeito dos códigos da Bíblia, que revela tudo sobre o final, o que está acontecendo, como eu sempre falo para vocês. Essa guerra não é física, é uma batalha espiritual. E eu vou mostrar aqui para vocês, dentro da própria Escritura, os códigos da Bíblia, mostrando que a batalha é espiritual. Ok? Então fica aqui até o final, nos apoie, tá bom? E queria pedir também àqueles que não são inscritos, aproveitar e se inscrever no canal, tá? Os códigos da Bíblia revelam o atual impasse nas eleições dos Estados Unidos, como isso pode levar a mortes em massa no mundo todo, ok? Aqui ele está explicando, né? Tudo que está na Bíblia. Depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, teus filhos e filhas profetizarão, seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Livro de Joel, capítulo 3, verso 1, ok? O rabino investigou os códigos secretos da Escritura Sagrada e descobriu que a atual crise eleitoral dos Estados Unidos é revelada com indício dos poderes espirituais negativos que alimentam a esquerda, enraizada na queda do Jardim do Éden, ok? Tá aí. A esquerda é alimentada por espíritos negativos, por entidades negativas, desde a queda no Éden, ok? Já se formou essa mentalidade, vamos criar uma força paralela e vamos derrotar a Deus. É essa a mentalidade da esquerda, essa é a mentalidade do que é negativo que eles seguem, ok? Preste atenção, o rabino avisa que a menos que a agenda da esquerda seja impedida de dar frutos, a doença chinesa que se espalha pode se tornar o cadinho, um forno, ele tem aquele local onde o metal derretido é jogado, aquilo ali no fundo, né? Chama-se cadinho, tá bom? Se tornar o cadinho do fim dos tempos, que, como o dilúvio bíblico, atuaria como o cadinho, matando a maior parte da humanidade. Terrível, tá? Ele está mostrando dentro da Escritura dos códigos. Preste atenção. Eleições de 2020 excepcionais de várias maneiras,
Já se passaram 8 dias desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos e, apesar da mídia declarar quem acredita ser o vencedor, o fato inegável é que algum vencedor foi declarado, nenhum vencedor foi declarado pelos órgãos governamentais designados para tal. O resultado das eleições ainda não foram oficializados. O vencedor é oficialmente certificado pelo Colégio Eleitoral e em seguida pelo Senado, Câmara dos Representantes e Arquivo Nacional. Representantes dos colégios eleitorais de cada estado se reúnem em suas respectivas capitais na primeira segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro, que cai no dia 14, né? Neste ano, a data cai no dia 14 de dezembro, que é meio do Hanukkah, uma festa bíblica. A etapa final do processo ocorre no dia 6 de janeiro, quando o Congresso se reúne para apurar os votos eleitorais e certificar oficialmente o vencedor. E em qualquer caso, as cédulas ainda estão sendo contadas em alguns estados. Este ano, a votação foi caracterizada por cédulas sem precedentes pelo correio devido à doença chinesa, né? Uma realidade para a qual o sistema de prospecção estava terrivelmente despreparado. Alguns votos que foram enviados ainda estão chegando às sessões de votação. Além disso, agora parece que as recontagens serão inevitáveis. Os candidatos foram separados por menos de 1 ponto percentual nos Estados Unidos e nos Estados Unidos todinho. Nos estados indecisos, como o Arizona e diversos outros, Winston, Georgia, Carolina do Norte, Flórida, Michigan. A tarefa é realmente assustadora, visto que um número sem precedentes de eleitores votaram. Biden obteve um recorde de quase 77 milhões de votos, mas Donald Trump acumulou quase 72 milhões, mais do que qualquer outro candidato, vencedor ou perdedor em qualquer eleição anterior. Atualmente, há cerca de 12 de processos judiciais pendentes relativos à eleição. Seria impróprio especular sobre a natureza da validade desses casos antes de serem julgados, mas tem havido muitos relatos de irregularidades de votação. Relatou antes da eleição que um estudo de setembro de 2020 revelou que 353 estados nos Estados Unidos tinham 1.800.000 eleitores registrados a mais do que cidadãos com idade para votar. Então já vê que é bem claro uma fraude, né? 1.800.000 a mais do que tem ali, né? Em outras palavras, as taxas de registro desses condados ultrapassaram 100% dos eleitores elegíveis, quer dizer, 100% é o dobro de eleitores. Ok? Tá mais do que na cara, né? O estudo encontrou 8 estados em taxas de registro em todo o estado superiores a 100%. Agora, o que diz o Código da Torá sobre tudo isso? Ele revela fraude eleitoral. Os códigos da Bíblia revelam fraude eleitoral. Olha que coisa maravilhosa. Eu falo para vocês,
todos os acontecimentos do mundo, em qualquer tempo, com qualquer pessoa, está dentro da Escritura. A Escritura é mais complexa e mais perfeita do que você imagina. É tremenda, a palavra do Criador é perfeita. É de uma complexidade que nenhum computador que o homem possa fazer é capaz de desvendar a complexidade da Escritura. Ok? Por isso que a Escritura, ela você só vai entender totalmente através da revelação do próprio Criador. Porque os homens debatem aí há quantos anos? Faculdades, computadores e tudo, e até hoje debatem textos pequenos sobre isso, sobre aquilo. A Escritura é maravilhosa, é a nossa vida. Jesus falou isso, falou para todos os discípulos, as pessoas que estavam vendo, falou o quê? Julgai ter nas Escrituras a vida eterna, e é verdade, ok? Ele estava, né? E é verdade isso. Vida eterna, ali está contida a vida eterna, certo? Então, presta atenção, códigos da Torá, revelada a fraude eleitoral. O Rabino Matityahu, um especialista em códigos da Escritura, preparou um vídeo no qual fazia uma pergunta muito importante. As eleições nos Estados Unidos foram fraudulentas? Perguntou o Rabino. Trump disse que sim, mas precisamos verificar na Torá qual foi o projeto para a criação. Tudo o que aconteceu e vai acontecer está aí para ver, ok? Esse é o Rabino Matityahu Glazerson, ok? Usando um software especial para encontrar pistas ocultas em letras equidistantes, o Rabino Glazerson encontrou um gráfico que corresponde aos eventos atuais do livro de Números, abrangendo os capítulos 7 e 32, usando uma lacuna de 312. Rabino Glazerson enfatizou que isso é 6 vezes 26. 6 vezes 26, 312, né? Na Gemátria, que é conhecida, né, pelo mundo como numerologia judaica, mas não é uma numerologia. A Gemátria é justamente os valores numéricos de cada letra hebraica, né? Ela tem um valor numérico. Então é a soma dos valores numéricos das letras hebraicas em que você entra nos códigos da Bíblia, ok? 26, que na gematria é igual ao nome de Deus. O nome de Deus que é escrito com as 4 consoantes, que é Yod, Rei, Vav, Rei. Ok? 12 meses, que é representado um ciclo completo de tempo, disse o Rabino Glazerson em hebraico. No início do gráfico, em número 766, o Rabino Glazerson descobriu o nome de Biden. Olha só, em Números, capítulo 7, verso 66, em hebraico, tá? Ele descobriu o nome de Biden, escrito em intervalos com a palavra presidente. Calma, não está dizendo que ele vai ser presidente, ok? Ou nasci, que é presidente, ok? Normalmente traduzido como príncipe, embutido explicitamente ao lado dos intervalos. Este é o melhor encontro dessas cartas na Torá, explicou o Rabino Glazerson. Então percebi que há uma mensagem especial aqui. Então comecei a procurar por mais pistas. Logo abaixo, ele encontrou as letras Aleph, Resh, Rei e Bet, que é a sigla comumente usada para os Estados Unidos. Na parte inferior do gráfico,
entre parênteses, a mensagem, os intervalos soletraram a palavra fraudulento. Olha só, dentro dos códigos da Torá, ele achou Biden e acha em seguida fraudulento. Olha, interessante, né? Também na base do gráfico estava a palavra eleição. E o ano do calendário hebraico também. A palavra julgamento também foi encontrada. Os aliados de Biden e suas raízes bíblicas no mal. Agora fique atento, porque isso aqui é especial. Preste bem atenção, quem é que trabalha com a esquerda? Ele então encontrou o nome de Amaleque, onde surgiu os amalequitas, né? Amaleque, que foi o maior perseguidor de Israel, né? O inimigo perene de Israel, que quando escrito ao contrário, Amaleque escrito ao contrário, é o nome do companheiro de chapa de Biden, Kamala. Olha que interessante, Amaleque, Kamala, certo? Meu Deus. A grafia inversa indica um alto nível de engano. Dentro do gráfico também estava o nome do ex-chefe de Biden, Obama, no mesmo gráfico. Também escrito ao contrário, indicando falta de honestidade. Olha só, tudo na Torá. Enfatizando esse traço de desonestidade, como tema está a palavra cobra. Olha só, cobra, que é Nahash, hebraico, né? Que é um bicho perigoso e símbolo da traição, né? Aparecendo explicitamente no centro do gráfico. Olha aí, a cobra, que também é um símbolo do mal, né? Ok? Moisés, fez uma serpente de cobre e a montou em um estandarte, e quando alguém era mordido por uma serpente, ele olhava para a serpente de cobre e se recuperava. Números capítulo 21, verso 9. Quando o povo pecou, né, um castigo que o povo recebeu foi isso. Eles eram picados por serpentes no deserto. E Moisés fez aquele estandarte que perguntou a Deus, né, para ajudar, né? E fez aquele estandarte. Não que aquela serpente curasse, mas foi um castigo para o povo. Obama definitivamente pressionou muito para que Biden fosse eleito, disse o rabino Gleiserson. E sabemos que Obama não gosta de Israel ou da própria escritura. Ele deu muita força ao cerceamento de vidas no ventre e à inversão, certo? Sexual dos seres humanos. Você sabe o que significa isso? Que são contra a própria escritura. A escritura fala contrário a isso. E contra as 7 leis de Noa. Esses foram os pecados que causaram o dilúvio, corrompendo toda a carne. Eu tenho falado para vocês diversas vezes. O dilúvio, ele aconteceu justamente por esse tipo de pecado que está acontecendo agora. União do mesmo gênero, união com animais, certo? A depravação sexual no mundo. Essa podridão toda acontecendo, essa violência de todos os sentidos e a recusa de Deus. Tudo isso levou à destruição do mundo, levou ao dilúvio. Ok? Ironicamente, a gematria da palavra cobra é 358, precisamente igual a Messias. Olha que maravilha. Isso é indicativo da prevalência esmagadora de engano que dominará o mundo no final dos dias, conforme descrito por Isaías. E assim, a reparação é desfeita e a justificação fica longe, porque a honestidade tropeça em praça pública
e a retidão não pode entrar. Isaías 59, verso 14. Qual é a agenda da esquerda trazendo de volta a aniquilação bíblica global? Que é o que eles querem. Proibir a Bíblia no mundo inteiro. Rabino Gleiserson então explicou um entendimento místico, ou escondido, né? É o significado dessa palavra, bastante complexo, que conclui com o relacionamento entre o homem e a mulher, sendo a base para a criação e existência contínua. Ele então explicou que após o dilúvio, Deus prometeu que não destruiria o mundo novamente por meio de um dilúvio, mas sabemos que os dias anteriores ao Messias, 2/3 do mundo perecerão como meio de purificação. Infelizmente, essa é uma realidade. 2/3 perecerão. Olha só como é bíblico. Por toda a terra, declara o Eterno, 2/3 perecerão, morrerão, e 1/3 deles sobreviverá. Zacarias 13, 8. Triste, não? Isso pode vir de qualquer coisa, qualquer tipo de praga, até mesmo algo como a coroa, essa doença mundial, né? Explicou o Rabino Gleiserson, isso deve acontecer quando essas coisas muito importantes, que é o cerceamento da vida no ventre, que você sabe o que significa, e a inversão, né, de união, tá bom? De seres humanos. Deus criou a família onde homem e mulher se unem, né? Hoje em dia é diferente, né? Você sabe como, eu não posso falar porque eles tesouram no canal, tá bom? Então tá aí, né? Elas são violadas. O Rabino Gleiserson também encontrou as palavras, essa que é terrível, Samael e Lilith. O Rabino Gleiserson frequentemente discutiu o movimento político de esquerda em termos místicos. Não é por acaso que a esquerda é nomeada como é, disse o Rabino Gleiserson ao Israel 365 News em uma entrevista anterior. Em termos cabalísticos, a esquerda significa din, que é julgamento, que é caracterizado por limitação ou contração. A palavra smole, que é esquerda, tem uma conotação oculta em hebraico, conectando-a a Samael, tá? Que é o anjo da morte, o principal arcanjo da morte. O Rabino explicou que na Kabbalah as letras Sin e Samer são intercambiáveis. Essa troca de letras torna a palavra Smole, que é esquerda, idêntica ao nome Samael. Esquerda e Samael, quer dizer, o anjo da morte, ou simboliza o mal, ok? O Rabino Gleiserson disse que a esquerda combina as forças de Samael com Amaleque, totalmente contrário ao bem. Viu como é a guerra espiritual? Samael é o anjo de Amaleque. A gemátria, numerologia, chamada numerologia judaica, né? Que são os valores das letras judaicas, aonde é feito os códigos da Bíblia, né? A gemátria de Samael é 131, mas a gemátria de Amaleque é 240, totaliza 371. Apontando o Rabino Gleiserson, isso é exatamente igual à gemátria de Smole, esquerda. Ok? Os dois têm a mesma gemátria de esquerda. A esquerda recebe sua força tanto de Samael como de Amaleque. Qualquer coisa que diminua a vida no mundo é contra a Escritura.
e contra o próprio Mashiach, de acordo com a natureza contrativa do lado esquerdo do din, do julgamento, né? Disse o Rabino Gleiserson, a esquerda promove essas coisas como o cerceamento da vida no ventre, como a identidade de gênero, né? E a própria eutanásia. A esquerda promove tudo isso. Eles condenam as forças de segurança de Israel em sua batalha contra grupos que clamam abertamente pela morte. A esquerda afirma que está fazendo isso por amor, ok? E carinho, mas é realmente porque extrai sua essência do lado esquerdo do mal, ok? Por isso que no livro de Provérbios fala que o coração do tolo inclina-se para a esquerda, mas o sábio é para a direita, ok? Isso mostra, né, que a esquerda é uma força contrária à força do Criador no mundo, certo? Tentando, atraindo o homem para a prática do mal. E tá aí pessoas que gostam. Por que eles gostam da prática do mal? Porque a prática do mal traz a corrupção, o roubo, a riqueza. Está aí, bem claro, final dos tempos. E os códigos da Bíblia mostrando a eleição dos Estados Unidos fraudulenta. Portanto, não acredito que Biden vai levar. Acredito que Trump seja reeleito. O Eterno abençoe a todos. O Eterno nos abençoe, nos dê força, nos dê discernimento para estudarmos e aprendermos cada vez mais. E aguentar aí, porque a carga que vem pela frente não é fácil, mas é o final dos tempos. Estamos aí às portas da nossa redenção. Forte abraço para todos. Desculpem a extensão do vídeo, mas é um assunto importantíssimo, não dá para parar pela metade. Tá bom? Shalom, forte abraço e até o próximo.